Se você já sentiu que quanto mais dá, menos recebe, se você já se esforçou para ser o tipo de pessoa certa, amável, atencioso, apenas para ver os outros passarem na sua frente sem o menor esforço, então este vídeo é para você, porque hoje vamos falar sobre algo desconfortável, algo que te ensinaram a ignorar porque os caras bonzinhos sempre acabam em último lugar. Mentiram para você a vida inteira, disseram que se você for paciente, se esperar a sua vez, se comportar como um bom cidadão, no final tudo se encaixará e a vida te recompensará. Mas aqui está você, vendo outros, que não se preocupam em fazer a coisa certa, que não têm metade do seu esforço, indo mais longe que você. Pessoas que não respeitam as regras conseguem o que querem, gente que mal demonstra empatia termina com o sucesso que você sonhava. E enquanto isso, você continua esperando o reconhecimento, esperando a oportunidade, esperando que o mundo perceba que você é a melhor opção. Mas deixe-me te dizer algo: o mundo não está esperando para te premiar. O mundo não funciona como te disseram. O cara bonzinho é o personagem secundário da história, o suporte, o que ajuda os outros a brilharem, mas nunca brilha por si mesmo. E aqui vem a parte dolorosa: a culpa é sua. Você escolheu acreditar na fantasia de que a bondade é premiada, que se você for paciente, alguém virá e te recompensará por ser uma boa pessoa. Mas o mundo não funciona com méritos invisíveis, não premia a intenção, não dá pontos por esperar educadamente. O mundo premia a ação, a presença, o impacto. Olhe ao seu redor. Quantas vezes você viu alguém sem escrúpulos ascender, enquanto você, com todo o seu esforço, fica no mesmo lugar? E o pior é que você continua pensando que, se esperar o suficiente, a sorte mudará, que a justiça, em algum momento, cairá ao seu lado. Mas a justiça não existe, não no sentido que você gostaria que existisse. E aqui vem a grande pergunta: o que você faz com essa informação? Você pode continuar reclamando, pode continuar lamentando que o mundo é injusto, ou pode fazer algo com esse conhecimento. Pode começar a jogar com as regras reais, não com as regras que te impuseram para te manter controlado. Fyodor Dostoiévski tinha claro: se você não quiser ser um idiota nessa sociedade, você precisa entender sua estrutura. Ele mesmo viveu na pele o que significa ser jogado para as margens, o que significa ser ignorado, ser punido por pensar diferente. Mas em vez de se lamentar, ele usou isso para compreender a natureza humana, porque aqui está a verdade brutal: as pessoas não respeitam a bondade passiva, elas respeitam a presença, elas respeitam a ação, elas respeitam os que têm coragem de ocupar espaço sem pedir permissão. E aqui entra o verdadeiro problema dos caras bonzinhos: eles acreditam que ser bom é o suficiente. Eles acreditam que, sendo gentis, pacientes e compreensivos, o mundo os tratará com reciprocidade. Mas o mundo não responde à bondade, responde à força. Não força bruta, mas força de vontade, força de decisão, força de identidade. O cara bonzinho acaba em último lugar porque não tem poder, porque se convenceu de que pedir o que quer é egoísmo, que defender seu espaço é arrogância, que reclamar o que merece é coisa de pessoas más. Mas não é assim. As pessoas que avançam não são as que esperam, são as que tomam. Olhe qualquer história de sucesso. Você não verá os tímidos nem os que duvidam, verá aqueles que tomaram o controle de sua narrativa, aqueles que decidiram que, se o mundo não os premiar, eles mesmos se encarregarão de construir seu lugar. Agora, pare e pense quantas vezes você se conteve por medo de parecer agressivo. Quantas oportunidades você deixou passar porque não queria incomodar os outros. Quantas vezes você preferiu ficar no segundo plano, pensando que alguém viria te tirar dali. Esse é o problema: ninguém vai vir te salvar, ninguém vai te dar permissão para ocupar seu lugar, ninguém vai parar para garantir que você tenha o que merece. E aqui vai: você não precisa se tornar um idiota para deixar de ser o cara bonzinho. Não se trata de pisar nos outros, se trata de parar de se sabotar, de parar de agir como se precisasse de permissão para existir. Se você continuar esperando, acabará vendo os que não esperam tomarem o que deveria ter sido seu, como os que não têm medo da rejeição, os que não culpam os outros por querer mais, acabam conseguindo o que você nem se atreveu a pedir. A escolha é sua: você pode continuar sendo o espectador da sua própria vida ou começar a jogar o jogo com as regras reais. Pare de esperar ser escolhido, pare de pensar que paciência é uma virtude, quando na verdade só está atrasando seu crescimento, porque aqui está a última verdade brutal: ser bom não é suficiente, nunca foi. A verdade é que ninguém te diz isso porque não convém que você saiba, não convém que você perceba que foi programado para se conformar, para seguir as regras sem questioná-las, para sempre colocar os outros em primeiro lugar. Porque no momento em que você entender isso, no momento em que decidir deixar de ser o peão nesse jogo, você se torna perigoso. Olhe ao seu redor.
Quem realmente controla o mundo? Não são os mais bondosos, não são os mais pacientes, não são os que esperam sua vez. São os que entendem que o poder não se pede, se toma, que o respeito não se implora, se impõe, que a oportunidade não chega, se cria. E aqui é onde a maioria se confunde, acham que deixar de ser o cara bonzinho significa se tornar um tirano, alguém cruel, alguém implacável. Mas não, trata-se de equilíbrio. Trata-se de deixar de ser um espectador e começar a ser um protagonista, de entender que neste mundo, a bondade sem força é irrelevante. Pense nisso: quantas vezes você esteve em uma conversa onde alguém te interrompeu e você, por educação, ficou em silêncio? Quantas vezes você quis pedir algo, mas se conteve por medo de incomodar? Quantas vezes você viu alguém com menos talento, menos preparação, menos esforço, conseguir o que você espera há anos? Essa é a diferença entre eles e você. Eles não pedem permissão, não esperam que o mundo lhes dê aprovação, não carregam a culpa de querer mais. E aqui entra a grande mentira: disseram para você que querer mais é ganância, que lutar pelo que te pertence é arrogância, que fazer valer seu espaço é egoísmo. Mas me diga, quantas vezes você viu alguém realmente bem-sucedido pedindo desculpas por ser? O mundo é construído sobre uma paradoxa: pune-se o fraco, mas admira-se o forte; ridiculariza-se o que se submete, mas segue-se aquele que toma a iniciativa; esquece-se o que espera, mas lembra-se do que age. Olhe qualquer grande figura da história, veja aqueles que marcaram o mundo. O que têm em comum? Não eram passivos, não eram servíveis às custas de si mesmos, não sacrificaram seu próprio sucesso por medo do que os outros pensariam. E aqui está a chave: não se trata de ser cruel, mas também não de ser um mártir. Não se trata de pisar nos outros, mas também de não deixar que passem por cima de você. Não se trata de se tornar um vilão, mas também de parar de jogar o papel da vítima, porque a verdade é esta: as pessoas te tratam como você ensina elas a te tratar. Se te veem como alguém fácil de ignorar, vão te ignorar. Se te veem como alguém que nunca se impõe, nunca vão te dar seu lugar. Se te veem como alguém que prefere evitar o conflito ao invés de exigir respeito, vão te desrespeitar. O cara bonzinho termina em último lugar porque nunca entendeu que o mundo é um lugar hostil para quem não sabe se defender, porque nunca compreendeu que não basta ser valioso, você tem que provar isso. Não basta ser inteligente, você tem que fazer com que te ouçam. Não basta ser paciente, você tem que se mover quando necessário. E aqui vem a parte que realmente dói: não é que não seja suficiente, não é que você não tenha o necessário, é que te ensinaram a se conter, a minimizar, a apagar sua própria luz para que os outros brilhassem. Mas me diga, quanto mais você vai esperar? Quantos anos mais você vai continuar confiando que alguém, em algum momento, virá te recompensar por ser uma boa pessoa? Porque aqui vai o pior: isso nunca vai acontecer, nunca aconteceu e nunca acontecerá. A bondade sem ação é invisível, a paciência sem estratégia é perda de tempo, o respeito sem exigência é irrelevante. Então me diga, quando foi a última vez que tomou o controle? Quando foi a última vez que deixou de pedir permissão para fazer o que realmente quer? Quando foi a última vez que decidiu que merece mais e agiu em consequência? Se a resposta for nunca, então você já sabe porque está onde está. E se a resposta for há muito tempo, então você já sabe o que fazer. Pare de esperar, pare de acreditar que a vida te deve algo só porque você foi bom. O sucesso não chega para quem merece, mas para quem o persegue. O respeito não é dado, é exigido, e o tempo que você perde esperando é tempo que outros estão usando para te passar à frente. Então pare de ser o personagem secundário, pare de ser aquele que vê os outros pegando o que ele mesmo poderia ter. Comece a jogar com as regras reais, porque se continuar vivendo com a ideia de que paciência, humildade extrema e sacrifício vão te levar longe, o único resultado será ver os que não têm essas barreiras, sem olhar para trás. Escolha agora: você vai continuar esperando ou finalmente vai pegar o que sempre deveria ter sido seu? Escolha agora: você vai continuar esperando ou finalmente vai pegar o que sempre deveria ter sido seu? Porque aqui está a verdade que ninguém quer aceitar: o mundo não foi construído para os justos, foi construído para os que sabem se mover dentro dele. E se você continuar se agarrando à ideia de que tudo vai chegar no momento certo, se continuar confiando que a sorte algum dia vai virar a seu favor sem que você faça nada de diferente, você está perdido. Aqui é onde a maioria quebra, porque no fundo é mais confortável esperar. É mais fácil dizer, ainda não é minha hora, do que aceitar que o problema não é o momento, mas sua incapacidade de agir. A paciência excessiva é a armadilha mais perigosa. Mas não é sua culpa, você foi domesticado.
Te ensinaram a se encaixar, a ser previsível, a ser manipulável, porque um homem que não duvida, um homem que age sem pedir permissão, um homem que deixa de temer o julgamento, é um problema. O sistema foi feito para que você seja dócil, para que duvide, para que nunca termine de confiar no seu próprio critério. Te enfiaram na cabeça que ser firme é ser arrogante, que pedir o que te pertence é ser egoísta, que se mover rápido é ser agressivo. Mas olhe para os que construíram impérios, para os que mudaram a história, para os que transformaram suas vidas. Você acha que duvidaram antes de tomar seu lugar? Você acha que esperaram que alguém lhes desse permissão? Claro que não. O mundo premia quem entende a única lei real: não há prêmio para os que esperam, só para os que arriscam. Mas te aviso, esse não é um caminho fácil. Não vou te vender a mentira de que só com uma atitude diferente tudo vai mudar imediatamente. Sair da forma que te impuseram exige destruir partes de você que até agora você tem protegido, porque quando você começa a se mover, as pessoas ficam incomodadas. Quando decide que não vai mais ser o submisso, o serviçal, o que fica quieto, as máscaras caem, e os que estavam confortáveis vendo você como alguém inofensivo começam a te atacar. Não porque você mudou para pior, mas porque seu crescimento lembra a mediocridade deles. Mas aqui está a chave: aguenta a tempestade. Os que criticam, os que te chamam de arrogante, os que tentam te fazer duvidar, não estão construindo nada, estão ocupados tentando te frear, porque se você avançar, ficam sem desculpas para continuar estagnados. Sabe por que o cara bonzinho nunca incomoda ninguém? Porque ele não representa uma ameaça. Ele é seguro, previsível, não incomoda ninguém com sua ambição. Mas no dia em que você decidir que não vai mais ser um espectador, você se torna uma anomalia, e a sociedade odeia anomalias. Então, se no processo de reclamar seu lugar você sentir resistência, se ver que há quem começa a olhar você diferente, se alguns te chamarem de egoísta ou te fizerem se sentir culpado, você está no caminho certo, porque a única forma de avançar é se livrando da necessidade de ser aceito por todos. Aqui vem a pergunta-chave: o que você prefere, ser querido ou ser respeitado? Porque as pessoas querem aqueles que não representam uma ameaça, que não questionam nada, que não exigem mais. Mas respeitam os que têm presença, os que se atrevem a dizer o que pensam, os que não pedem permissão para existir. E aqui vem a última paradoxo: quando você deixa de querer ser querido, automaticamente se torna mais atraente, mais interessante, mais magnético, porque a independência é rara, a segurança é rara. As pessoas se sentem atraídas por aqueles que não estão desesperados para se encaixar. Então, se você chegou até aqui, deixe-me te dizer algo: você é perigoso, não porque seja mau, não porque seja um vilão, mas porque agora você tem informações que a maioria nunca terá coragem de aceitar. Porque agora, sempre que duvidar antes de pedir o que merece, você se lembrará disso sempre que a tentação de esperar sua vez surgir, saberá que não há turnos, apenas os que tomam e os que observam. Sempre que pensar em ficar quieto para não incomodar, você perceberá que é exatamente isso que te manteve preso. E a decisão final está em suas mãos: você pode sair deste vídeo e continuar com a vida que tem, com as mesmas crenças que te mantiveram onde você está, ou começar a se mover diferente, caminhar com mais firmeza, falar com mais confiança, exigir o que antes pensava que não podia pedir. Porque aqui vai a última verdade: a vida não está esperando por você, o mundo segue com ou sem você, e a única forma de garantir seu lugar é tomando-o com suas próprias mãos. Se você chegou até este ponto, quero que deixe um comentário com esta frase: o poder não se pede, se toma. Quero ver quantos realmente entenderam a mensagem. E se este vídeo te fez pensar, se fez você questionar, se sente que te deu as respostas que você nunca encontrou em outro lugar, se inscreva, porque isso é apenas o começo. Nos vemos no próximo vídeo, ou nos vemos no topo. A escolha é sua.